Pais amados, como é que estão vocês? Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Amém? Queridos, é sempre o desejo da gente compartilhar, né, com os irmãos a palavra do Senhor e a gente poder refletir também um pouco. É maravilhoso que o Espírito Santo vai nos guiando, né? E eu quero compartilhar com todos os irmãos, todos vocês, uma passagem que se encontra aqui em Tiago, no capítulo 2, no versículo 1. E é de grande observância, é bom a gente observar bem sobre isso, que diz assim, eu vou ler: condena-se fazer acepção de pessoas. Então, Tiago vem dizendo assim: meus irmãos, não tenham a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Será que existe muita acepção de pessoas hoje? Porque Tiago ele vem aqui exortando, falando para os irmãos para não fazer acepção de pessoas, inspirado pelo Espírito Santo, que é o Espírito de Deus na vida dele, assim como hoje também, né? O Espírito Santo de Deus, quando nós pedimos, ele vem sobre nós, é derramado sobre nós, mas é uma advertência para que eu e você hoje não caia nessa cilada de fazer acepção de pessoas. Nós que servimos ao Senhor, temos o exemplo de nosso Jesus Cristo, não podemos fazer esse tipo de acepção. Então, eu vou ler aqui uns pedacinhos aqui para a gente ter uma compreensão. Olha bem, esta passagem descreve a acepção ou favoritismo como o fato de dedicar particular atenção a algumas pessoas por causa de suas riquezas, aparências, condições social ou posições. Então, quer dizer, às vezes acontece muito isso, essa acepção de pessoas, quando alguém, por causa da pessoa é rica, tem dinheiro, tem uma posição social mais elevada, né? É famoso, é isso, a pessoa que tem aí seus status. Então, muitas pessoas querem se aproximar, querem, né, bajular, e às vezes acaba fazendo uma acepção até mesmo de outras pessoas. Então, para nós completar aqui, fazer isto, se a gente fazer essa acepção de pessoa, é errado por vários motivos, né? Nós já sabemos que é errado por vários motivos. Eu quero chamar a atenção para nós observar se nós, em algum momento, não anda fazendo acepção de pessoas no nosso meio, no nosso hall, na igreja, onde você, no templo, onde você vai, você se ajunta, você congrega. Eu estou falando um pouco assim porque a gente sabe que a igreja somos nós somos templo, morada do Espírito Santo, mas nós congregamos, né? É um ambiente, um lugar onde nos encontramos, nos reunimos e ali prestamos um culto de adoração a Deus, sacrifício vivo santo e agradável ao Senhor com a nossa vida espiritual, nossa vida pessoal. Por isso que devemos entender aqui, será que nós não estamos deixando de lado algumas coisas bem importantes, assim como, por exemplo, aprender de não fazer acepção de pessoas? Aqui já fala que é errado, é muito errado fazer acepção de pessoas. Primeiro, isso desagrada a Deus, né? Que não olha a aparência, né? Deus já fica aí já triste com essa posição, porque fazer acepção de pessoas desagrada a Deus, desagrada muito a Deus. Ainda mais quando as pessoas fazem acepção, né? Então as pessoas aí eles estão fazendo o quê? Olhando a aparência da pessoa. E Deus não olha a aparência, ele olha por dentro, que é o nosso espírito, a nossa alma, o nosso caráter. Né? Deus avalia e ele observa, e ele vê qual é as nossas intenções, o nosso proceder, o nosso agir. Então Deus já não se agrada daqueles que fazem acepção de pessoas, né, como já foi dito, de elevada posições, pessoas bem reconhecidas, pessoas de posse, pessoas que têm dinheiro, pessoas ricas e tudo mais. E a igreja que somos nós, no nosso ajuntamento, muitas das vezes existe, sim, acepção de pessoas e nós, muitas das vezes, não estamos prestando atenção nisso, tá bom? Então, é errado por vários motivos. Primeiro,
Isso desagrada a Deus, que não olha a aparência externa, mas o coração. Está lá em 1 Samuel, no capítulo 16, no versículo 7, onde está falando essa passagem, que Deus não olha, né, o exterior, ele olha por dentro. Segundo, isso não é motivado por amor genuíno, não é motivado, tá? Essa acepção de pessoa não é um motivo genuíno de amor por outra pessoa. Lógico que não é, de forma alguma, né? Jamais pode ser, né? Admirar ou reagir às pessoas com base em suas condições sociais é um pecado contra a lei cristã do amor. Levítico 19, 18. Basear as pessoas pelo que eles têm, com suas posses, isso é um pecado. Isso aí, Deus também não é jamais, né? Pode se agradar desse tipo de coisa. Olha bem, isso faz com que sejamos juízes de maus pensamentos. Está aqui no versículo 4. Quando nós agimos dessa forma, concepção de pessoas, isso faz nós sendo um juiz de maus pensamentos, julgando ali na nossa consciência, dentro de nós, quem merece, quem não merece, quem é, quem não é. Não é assim que fazemos? Se nós for parar para nós refletir e prestar bem atenção, talvez, lógico, eu não estou generalizando, não posso jamais generalizar, mas acontece muito, devido, muitas das vezes, a pessoa está desapercebida com a sua vida espiritual, não está atenta, às vezes esqueceu ou não ouviu esse ensinamento e acaba aí, né? Jamais eu vou me relacionar com a irmãzinha, um irmãozinho, ali chegou fulano, ele entrou, é uma pessoa de posse, é uma pessoa que é bem reconhecida, se veste bem, traz para cá, põe perto de nós. Então tudo isso é pecado. Aqui no versículo 4, por exemplo, porventura não fazeis distinção dentre vós mesmos, e não vós fizeste juízes de maus pensamentos? É uma pergunta. Será que não fez distinção? Será que nós não fez juízo de maus pensamentos a esse respeito? Deixa eu continuar aqui no versículo 1. Olha bem. Meus irmãos, não tenha fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Não tenha, né? A fé de nosso Senhor Jesus Cristo, fazendo acepção de pessoas. Ele é nosso Senhor Jesus, é o nosso Senhor, é o Rei da glória. Então, não queremos fazer esse tipo de coisa. Versículo 2. Porque se no vosso ajuntamento, se no seu, no meu ajuntamento, quando nós se junta, entrar algum homem com anel de ouro no dedo, com vestes preciosas, e entrar também algum pobre com sórdida vestimenta, entrou um rico, uma pessoa, não estou aqui para generalizar, falando o nome de rico, pessoa que tem posse, está bem vestida, ele está dando um exemplo aqui, tá? Não é que já estou assim, criticando as pessoas porque tem, não. Não, vista, coma, beba, faça tudo para a glória de Deus, não tem problema. Isso aqui está falando da gente não fazer mau juízo de pensamento, né? E nem julgar as pessoas, porque um tem, o outro não tem, um é mais, o outro não é, porque se veste bem e tal. Então, entrou no seu ajuntamento, chegou aí na sua igreja, chegou no seu local, ou pessoalmente para você, está conversando com uma pessoa, daqui a pouco chegou uma pessoa, você nem fala mais nada com outra pessoa, você já se entrega totalmente a outra, porque ela está bem vestida, porque chegou com um carro importado, que isso, aí fica todo mundo, e glória a Deus e aleluia, e daqui a pouco está fazendo acepção de pessoas. Não faça isso. É pecado contra Deus. Deus está vigiando e vendo tudo isso. Se você não sabia, agora você está sabendo. É melhor até, muitas das vezes, não saber do que saber e não obedecer. Será desobediente. É perigoso. Então, vamos lá. Porque no vosso ajuntamento entra algum homem com um anel de ouro no dedo, com vestes preciosas, e entrar também algum pobre com sorte da vestimenta. Olha bem, e atentardes para o que traz vestes preciosas, e lhe disserte, assenta-te tu aqui. Aí você fala para aquela pessoa, aquele homem, aquela mulher, aquela pessoa importante e tal, entra você para cá, assenta-te aqui, né? Aqui no lugar de honra. Aí você pega essa pessoa, põe lá no lugar de honra. Aí você vai e fala pro pobre que tá ali, você diz para ele, tu fica aí, em pé. Fica desse canto aí, fica desse lado aí. Ou então você senta aqui perto dos meus pés aqui, fica aí. Olha aí, quer dizer, um você tratou de uma maneira e o outro você tratou de outra. Aqui tá esses versículos, essa passagem, Tiago falando, né?
que Deus condena fazer acepção de pessoas, né? Condena-se fazer acepção de pessoas. Não podemos fazer acepção de pessoas. E tem pessoas que fazem acepção de pessoas. Não estou falando de você disciplinar, de você corrigir, de você orientar as pessoas, ou você dar um conselho para a pessoa se tratar, para a pessoa ficar bem, com amor, ajudando, sem fazer acepção. Não é isso. Falando é você abandonar, é deixar, é fazer mau juízo, de maus pensamentos, ter esse tipo de atitude. E o assunto aqui é, será que eu, no meu ajuntamento com meus irmãos, chega alguém importante, alguém mais conhecido, um pregador importantíssimo, né, famoso, e aí você abandona o pequenininho, nem olha no rosto mais? Eu já vi cenas que a pessoa fica até triste ali, não sabe nem mais o que dizer, vai se afastando devagarzinho, e se retira humildemente. Isso me dá vontade até de chorar. É tão duro ver esse tipo de coisa no ajuntamento dos irmãos. Eu não falo nem a igreja somos nós, e nós tratarmos uns outros dessa forma. Isso é muito triste. O Senhor vai pedir conta disso. O Senhor pede conta, sim, e Ele vai julgar cada um de nós, a mim e a vocês. Não é para a gente se sentir também... Agora, se a gente fingir também que é humilde, não vamos fazer isso, mas dentro de nós, nosso desejo é sempre dar glória e vanglória para aqueles que têm mais, ou aqueles que estão de veste preciosa, com roupa cara, são intelectuais, pessoas bem dadas. Não estou criticando quem é assim, estou falando do nosso modo de viver, né, nessas práticas. Então vamos lá, olha aqui o versículo 4. Porventura não fizeste distinção dentre de vós mesmos, e não vós fizeste juízes de maus pensamentos? Será que nós não fizemos uma distinção e fizemos nós mesmos um juízo? Nós já julgamos o nosso pensamento, um mau pensamento, né? Como ele está dizendo aqui. Será? De maus pensamentos? Ouve, meus irmãos amados. Amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Será que Deus não fez essa promessa? Jesus não fez essa promessa? Jesus veio para salvar todos, mas ele veio principalmente ali para aqueles que não tinham nada. Porque sempre alguém que tem alguma coisa, independente, acho que não precisa de Deus. Então, Jesus veio para salvar toda a humanidade que crê nele, que se arrepende e entrega sua vida para ele, seja quem tem posse e quem não tem. Não é pecado você ser rico, você ter posse, não. O pecado é você fazer do seu dinheiro, da sua fama, o seu próprio Deus. E ainda usar pessoas pecando, fazendo distinção de pessoas, mau juízo de pessoas. O Senhor está vendo tudo isso no mundo, e principalmente nas igrejas brasileiras, que está um absurdo, né? Não vou nem entrar nesse detalhe. Acepção para todo lado, né? Principalmente na sensualidade, principalmente no dinheiro, principalmente nos ganhos, nas pregações, nas ministrações, no doutorado, em tudo. Né? Até eu aqui falando, eu tenho que falar de uma conformidade que seja para a glória do Senhor, não para a minha glória. Tudo isso vai virar pó, vai ficar, e nós vamos prestar conta com Deus. Então, que nós venhamos tomar muito cuidado, tá, meus amados? Não estou generalizando, não, que nós temos sim a humildade, o respeito. Eu sei que tem muito homem e mulher de Deus, jovens, crianças, muito inscritos no canal, e que também não são, que são pessoas respeitosas, pessoas que não gostam de fazer acepção, se sente mal quando vê uma pessoa abandonada. A gente vê, né, muito isso, e até mesmo as pessoas de posse. Quer que eu fale uma coisa para vocês? Às vezes até a pessoa que tem posse, que tem riquezas, você sabe que tem muitos deles, não são todos, que parece que eles nem são ricos, ou eles nem gostam de bajulação, eles não gostam desse negócio de muito holoforte, de muito paparico. Sabia que tem pessoas ricas que não gostam disso? Não gostam mesmo, eles não se sentem bem com isso. E eu fico até com vergonha quando eu vejo uma pessoa bajulando e se ajunta porque quer alguma coisa em troca, Irmãos, ô igreja, que é isso? Você está entendendo o que eu quero dizer? Para com isso. Olha aqui, vamos lá. Ouve, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiro do reino que prometeu aos que o amam? Ele está fazendo uma pergunta, Tiago está fazendo uma pergunta para os irmãos. Olha bem, versículo 6. Mas vós, ele está dizendo, mas vocês desonraste o pobre. Mas vocês desonram o pobre, vocês desonram o pobre. Aquele que não tem nada. É o que ele está falando aqui. Vocês desonram o pobre. Porventura, não vós
oprime os ricos e não vós arrastam aos tribunais? Quer dizer, ou será que vocês, porventura, os ricos não oprimem vocês e não levam vocês até os tribunais, não? É aqui que o Tiago está falando ali, o povo, porque ele está escrevendo ao povo daquela época, os ouvintes dele, né? Que também serve para nós hoje, né? O versículo 7. Porventura, não blasfemam eles o bom nome que sobre vós foi invocado? Será que os ricos, será que eles não blasfemam do bom nome, né, que vocês, que nós acreditamos? Ele tá falando, será que eles não blasfemam? Não, está fazendo uma pergunta. Eles faz isso sim. Quer ver? Porventura não blasfema eles o bom nome que sobre vós foi invocado? Qual foi o nome que sobre nós foi invocado? Nosso Senhor Jesus Cristo. Será que eles não blasfemam, não? Será que eles não criticam, não? Está falando isso. E sim, e muito, eles fazem isso e faz de boca cheia, não generalizando, não são todos. E quem ainda tem essas práticas, deixa isso, para com isso, porque um dia isso tudo vai passar aqui na terra. Vamos lá, versículo 8. Todavia, se cumprirdes conforme a Escritura, se você cumprir conforme a Escritura, a lei real, olha bem, amarás o teu próximo como a ti mesmo, bem fazeis. Então, se você cumprir a lei real, amarás o teu próximo como a ti mesmo, bem fazeis. Então, quer dizer, isso é maravilhoso, né? Aí você está vindo certo. Agora vamos lá, versículo 9. Mas, ao mais aí agora. Mas se fazeis acepção de pessoas, mas se você faz acepção de pessoas, cometeis pecado e sois redarguidos como pela lei dos transgressores. Pela lei como transgressores, é isso mesmo. Pela lei como transgressores. Você é falado, você é redarguido como transgressores. Porque qualquer que guarda toda a lei e tropeça em um só ponto, tornou-se culpado de todos. A lei, eles queriam viver pela lei, querendo guardar a lei ali, né? Aquela lei que não é uma lei moral, é uma lei cerimonial, então tinham que guardar tudo. Se não cumpriu em nenhum ponto, não cumpriu em nada. Pecou em tudo. Agora veja, Jesus Cristo é a lei, Jesus Cristo agora é o alicerce, agora cumpriu. Então, quer dizer, não tem mais isso. Olha bem, versículo 11. Porque aquele que disse, não cometerás adultério, também disse, não matarás. Aquele que falou, Tiago está falando, aquele que disse, não cometerás adultério, também falou, não matarás. Deu uma ordem, não cometa adultério e também não matarás. Não é isso? Ele está dizendo, está feito o transgressor da lei, pois não matarás. Se tu, pois não matares, se tu, pois não cometeres adultério, mas matares, está feito o transgressor da lei. Quer dizer, se você não comete adultério, mas você mata, você foi feito um transgressor da lei. É o que ele está dizendo. Versículo 12. Assim falai e assim procedei. Do jeito que você falar, você proceda. Do jeito que eu falar, do jeito que eu tenho minha vida cotidiana, que eu trabalho e converso e tenho a minha palavra, tenho o meu caráter, a minha moral, e eu tenho que falar, e eu tenho que proceder, eu tenho que cumprir aquilo, não posso deixar que não. É um conselho, e isso é muito importante para os nossos dias de hoje. É muitíssimo importante e belo, tá bom? Olha bem, assim falar e assim procedei. Como devendo ser julgados pela lei da liberdade. Como devemos ser julgados pela lei da liberdade. Assim falai e assim procedei. Como devendo ser julgados pela lei da liberdade. Porque o juízo será sem misericórdia sobre aqueles que não fez misericórdia. Vai ter um juízo. E o juízo não vai ter misericórdia. Juízo é o julgamento. E não vai ter misericórdia sobre aqueles que não teve misericórdia. Então, por isso que nós devemos tomar muito cuidado com essa passagem aqui, fazer acepção de pessoas, condena-se. Né? É condenável fazer acepção de pessoas, meus irmãos, porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia. E a misericórdia triunfa no juízo, é a misericórdia que vai triunfar ali no juízo, é a misericórdia que vai dizer assim, não, peraí, o juízo, juízo, está julgando, mas tem a misericórdia. E
Se não tem misericórdia, né, para triunfar sobre o juízo vai condenar. Então, tenha misericórdia. Não faça acepção de pessoas. Não fazemos acepção de pessoas. Não vamos fazer acepção de pessoas no nosso ajuntamento, nos nossos encontros, aonde hoje em dia nós temos muita tecnologia maravilhosa para que nós possamos usar no reino de Deus, mas muitas das vezes estamos usando para os nossos status, para nós mesmos. Tá, irmãos? Não é pecado a gente trabalhar, glorificar o nome do Senhor com tudo que a gente for fazer, mas temos que olhar para dentro de nós mesmos. Eu olho para dentro de mim e compartilho com meus irmãos, com minhas irmãs, com todos, né? Eu sei que vocês já são entendidos disso, mas está na palavra do Senhor e é bom a gente refletir e tomar cuidado, porque muitas das vezes a gente se torna até mesmo egoísta, soberbo, arrogante, faz acepção de pessoas, até mesmo no nosso íntimo, calado, a gente faz acepção de pessoas na rua, no mercado, às vezes a pessoa não tem condições, está com as vestes, né, humilde, talvez não tem nem nada, mas a gente dá mais valor àquele que tem, aquele que é famoso, aquele que tem posse, aquele que é isso, que é aquilo e tal, e a gente faz acepção de pessoas em todos os lugares, não podemos fazer acepção de pessoas, tá bom? É somente até aqui. Deus abençoe a vida de vocês, o Espírito Santo de Deus guie vocês, cada dia, cada manhã, dando sabedoria, sabedoria do alto, não sabedoria da terra, sabedoria que vem de Deus e que limpe nossa alma, nosso coração, que a gente tenha misericórdia e que a gente ame uns aos outros verdadeiramente, siga os passos de Jesus e dos verdadeiros apóstolos de Cristo, tá bom? Que não existe mais, tá bom? Então Deus abençoe vocês, todos inscritos no canal. Deus abençoe pela confiança de vocês ter se inscrevido no canal. Eu agradeço a Deus pela vida de vocês, estou sempre em oração, tá bom? Ajudando em oração, orai uns pelos outros. E é isso que nós fazemos, tá bom, meus amados? Tá bom, minhas amadas irmãs, meus amados irmãos? Deus abençoe. Eu tenho observado muitos canais de homens e mulheres sérios que pregam a palavra, fala de Jesus com muito amor, com muita misericórdia, e é isso mesmo, espalhar o evangelho, né? E o Senhor usa cada um conforme Ele quer usar, conforme Ele deu o talento, Ele deu o dom. Então, não pensa eu que eu sou melhor, ou que eu entendo tudo, eu sei tudo. Não, eu preciso. Tá bom, irmãos? É dessa forma. Pode ser o teólogo que for, nada ele trouxe, nada ele vai levar, e lá não vai ter faculdade, lá não vai ter ensino, lá não vai ter sabedoria, lá vai acabar tudo isso, tudo vai ficar no pó. E outra coisa, lá só tem um que reina e que fala e que dá a palavra, é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? O nosso Rei da Glória, onde vamos estar eternamente com Ele. Então, que Deus te abençoe, acalma teu coração, confia no Senhor, faça tudo para a honra e glória do Senhor, aproveite, seja feliz, mesmo na perseguição, estaremos sempre alegres, orando a Deus, sem fazer acepção de pessoas, verdadeiramente, e a gente é curado na alma. Fique em paz e até o próximo vídeo, em nome de Jesus, tá bom, meu querido? Deixa um like, se inscreva no canal se você assim quiser. Se você sentir, faça isso. Se não, fique em paz em nome de Jesus. Deus abençoe a todos.